Comunhão com o bendito Espírito Santo que aqui está, em comunhão com os santos irmãos que aqui estão, onde estamos aqui para ouvir a tua voz. Portanto, abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais, para que o Senhor fale perto de nós, que fale individualmente e que fale coletivamente. A tua palavra, Senhor, há de produzir frutos em minha vida para a tua glória. Te louvo e te agradeço e oro no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar, cumprimente o seu irmão. Nesta noite eu vou falar sobre o sangue de Jesus. Nós ouvimos muito sobre o nome de Jesus. Sabemos que o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele fala alto, tem poder. E é sobre o sangue de Jesus que eu quero falar. Gosto de falar sobre o sangue de Jesus porque sem o sangue de Jesus não há remissão, não há perdão, não há salvação, não há libertação. Sem o sangue de Jesus é a certeza de termos a morte eterna. Então o sangue de Jesus, ele é muitíssimo importante para nós que cremos, para nós que amamos a Jesus, para nós que estamos a ler a sua palavra, a andar com ele. Então o sangue de Jesus, ele representa tudo no mundo espiritual, que aliás, no mundo espiritual o sangue fala alto, muito alto. Veja que tudo se move pela palavra de Deus e tudo está debaixo da palavra de Deus. E Deus enviou seu Filho Jesus para que, através do sacrifício de Jesus, nós pudéssemos ter vida eterna. E é interessante nós falarmos sobre o sangue no mundo espiritual. No mundo espiritual, sempre o sangue de Jesus o sangue tem uma relevância muito forte. Veja, Deus fez um mundo, criou os céus e a terra, criou o homem, colocou o homem nesta terra. Até então o homem não tinha pecado algum. Quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus. O homem fez algo muito ruim. Ele abriu o caminho para Satanás entrar neste mundo. E este mundo então ficou debaixo da condenação, esse mundo ficou debaixo da maldição. E uma coisa muito interessante, que eu andei pensando e cheguei a esta conclusão. Não está escrito na palavra de Deus. Então, tudo que eu digo aqui está escrito na palavra de Deus. Como isto não está escrito, você pode não aceitar. Mas a grande pergunta que se faz é: Adão e Eva pecaram contra Deus. Pecaram. E ficaram afastados de Deus. Não podia mais estar na presença de um Deus santo. E a pergunta é esta: Adão e Eva foram salvos? Ou Adão e Eva estão no inferno? A primeira criação do ser humano, Adão e Eva. Será que Deus criou o ser humano para jogar o ser humano no inferno? Saiba que o inferno não foi criado para o ser humano. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios, não para o ser humano. O ser humano que vai para o inferno, ele fez livre escolha. Ele tem um livre-arbítrio. E ele preferiu seguir
os caminhos do inimigo e ir junto com ele para o inferno. Agora, o que não está escrito na palavra, e que eu creio, é que Deus não fez o homem para pôr ele no inferno. Então Deus, ele usou da sua grande criatividade, e ele, quando esteve na terra e viu que o homem pecou, e o homem estava nu, e Deus falou assim, e o homem foi se esconder, e Deus falou assim: como é que você sabe que você está nu? Porque até então não tinha nenhum tipo de advertência sobre isso, existia mesmo a liberdade, não existia coisas ocultas. E Deus fez o quê? Providenciou a morte de um carneiro, de uma ovelha, e a pele, o pelo desse animal cobriu a nudez do homem e da mulher. O que eu creio é que, quando houve aquela morte daquele animal, foi o primeiro sangue que falou no mundo espiritual e que cobriu o pecado de Adão e Eva. E eu creio que Adão e Eva estão no lar celestial eterno com Deus. Daí para frente, o homem já não estava mais no paraíso, e o sangue de animal começou a falar muito alto. Começaram pela palavra de Deus, por um mandamento de Deus, o homem começou a levar sacrifícios de animais diante de Deus. E o sangue daqueles animais cobria o pecado do ser humano. Foi assim que Deus instituiu. Então houve, por muitos anos, por milhares de anos, morte de animais para cobrir o pecado do ser humano. Não tirava o pecado do ser humano. Então, um animal sem mancha, um animal sem defeito, ele era sacrificado em oferta para Deus. E o sangue daquele animal primogênito, aquele sangue cobria os pecados do homem. Satanás, ele não é criativo. Satanás, ele copia todas as coisas de Deus. E é interessante notar que muitas religiões atuais fazem exatamente isso. Copia os cristãos evangélicos. Copiam. Porque essas religiões não são de Deus, já está determinado o lugar para onde eles vão, então eles tentam, como Satanás tenta fazer as coisas, eles copiam os evangélicos. Copiam as músicas, copiam as pregações, são xeroquianos. Eles tiram xerox, mas xerox não é original, né? Xerox é cópia. E Satanás, ele faz a mesma coisa. Aliás, ele que deu início a isso. Ele quis copiar a Deus. Então ele também pede o sangue de animais para ele. Quem frequentou aqui centros espíritas de Umbanda, Candomblé, feitiçaria, magia negra, feitiçaria de várias formas, sabe que é exigido um animal para sacrifício. Porque o sangue daquele animal, também fala alto no mundo espiritual, só que sacrificado em oferta para Satanás, em oferta para os demônios. Ele copia. Aí Deus
olhando aquela matança, ele falou: basta, basta, não quero mais que matem animal, não quero que mais dê cordeiro para sacrificar, para oferecer a mim, e para que o sangue cubra vocês dos seus pecados. Agora, eu que vou dar o meu cordeiro. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro que foi sacrificado. É o Cordeiro que morreu. É o Cordeiro que foi entregue para o ser humano. Não para cobrir os pecados, mas para tirar os pecados, para lavar o ser humano dos pecados. Aqueles seres humanos que acreditam nisso, que acreditam no Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio em forma de homem, que os seus não o receberam, que mataram Jesus, e que Jesus, na sua morte vicária, morte substituta, ele pagou o preço pela nossa salvação, pela nossa libertação, e ressuscitou dos mortos, e vivo está à direita de Deus Pai. E o Espírito Santo do Senhor habita em cada um que crê, cada um que confessa que Jesus é o único Senhor de sua vida. O sangue do Senhor Jesus nos aproxima, nos leva à comunhão perdida até então entre o homem e Deus Todo-Poderoso. O sangue fala alto no mundo espiritual. O inimigo não conseguiu até agora, e nem vai conseguir, o filho dele, para que ele copie a Deus Todo-Poderoso. Não vai conseguir. Então, isto aqui é só para você saber, existe uma seita satânica, não tem nome, uma placa para mentir, uma placa mentirosa de alguma religião, não. É uma religião satânica, onde está cheio de adoradores de Satanás, eles fazem culto a Satanás. E nesse culto, isto foi filmado, eu vi essa filmagem. Nesse culto a Satanás, no altar de Satanás, eles, debaixo de pessoas endemoniadas, de rituais diabólicos, eles fazem sexo, o homem não com mulher, mas o homem com animal, e a mulher com animal, para que, através dessa relação, através debaixo de culto satânico, nasça a besta. E eles não conseguem, porque Deus não permite. Deus não permite. Tudo, absolutamente tudo está debaixo do controle de Deus. E Satanás também tenta de outras formas, através da quarta dimensão, fazer com que as pessoas comecem a acreditar que o filho do diabo pode nascer. E aí tem vários filmes que acontecem isso, o Bebê de Rosemary e outros tantos aí, que a mulher vai gerar uma criança que é filho do diabo, mas também não consegue, Deus não permite. Então, até hoje, como ele não conseguiu trazer o primogênito dele, e nem vai conseguir, até hoje ele continua pedindo sangue em rituais satânicos, diabólicos, para ele reclamar o sangue no mundo espiritual. Então é muito importante saber que o sangue no mundo espiritual fala muito alto. Ou nós não podemos estar ignorando isso. Nós não nos reunimos e não estamos em escolas bíblicas ou escolas dominicais para aprender certas coisas. Que altura tem o gigante que lutou contra Davi? Ou que estatura tinha Davi? Ou se Davi tinha cabelos ruivos ou não? Isto não acrescenta nada, absolutamente nada, na vida espiritual de uma pessoa.
nós estudamos o mundo espiritual, entramos no mundo espiritual para mudar o natural. E é necessário nós sabermos sim sobre o sangue que fala alto no mundo espiritual. Até o seu sangue, quando você se corta, quando sai sangue de você, consagre a Deus o seu sangue. Consagre o seu sangue. Corre junto o sangue de Cristo Jesus nas tuas veias. Porque você tem um dono, você é propriedade exclusiva do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A Ele pertence o corpo, a alma e o espírito daqueles que se entregaram a Ele. Por isso que o Senhor protege, por isso que você está debaixo das asas do Deus Altíssimo, no lugar secreto do Altíssimo, e nada poderá te atingir, se tão somente você acreditar, crer e praticar o que está escrito na palavra do Senhor. Não precisa abrir, Romanos 5 declara: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Então Deus eterno, prova o amor dele por você. Como que ele prova? Dando o filho dele para morrer no seu lugar. Nós aqui temos mães. Nenhuma mãe aqui, por mais amor que tenha a um irmão, a um parente, ou até ao próprio marido, não vai dar o seu filho para morrer por aquele ou aquela pessoa. Mas Deus prova o seu amor dando o seu filho para morrer por nós. E continuando em Romanos 5, diz que nós ainda éramos pecadores. Nós não merecíamos. Aliás, nós nunca merecemos. Não é por merecimento. É interessante que o ser humano, quando acontece alguma coisa, algum milagre, aí chega outro e fala assim: você recebeu esse milagre, você merece. Ninguém merece nada. Essas palavras são palavras mundanas. Não é por merecimento. É pela graça, pela misericórdia de Deus, que o mísero ser humano é liberto. Deus se importa com nós. Nós temos que entender isso na nossa vida, que nós não somos nada. E nada seremos se não tivermos o Rei dos Reis nas nossas vidas. Será uma passagem nessa vida sem nada, vazia, completamente vazia. E continuando, o versículo diz assim: muito mais agora, sendo justificados, você foi justificado pelo sangue de Cristo, seremos salvos por Ele, salvos da ira vindoura. Vai Deus se levantar numa grande ira sobre a humanidade. Agora, a humanidade pode conhecer Deus todo misericordioso, bondoso, amoroso, mas por um período, está terminando esse período, porque a ira de Deus vai se levantar contra a humanidade. Queira Deus que todos que aqui estejam não provem dessa ira, mas antes, pelo sangue do Cordeiro de Deus, sejam libertos, sejam salvos da ira de Deus. Então, Deus jamais dará boas-vindas a quem quer que seja, se fez boas obras ou não, se é uma pessoa influente na sociedade ou não, se é uma pessoa que é milionária ou não. Deus não dará as boas-vindas por obras, mesmo obras notórias de quem quer que seja, ou
pela sabedoria da pessoa ou pela religião da pessoa. Religião nenhuma salva a pessoa. Nenhuma religião. E é interessante notar que está existindo uma guerra entre religiões, entre placas de igrejas. Aqui mesmo, em São José dos Campos, eu fiquei sabendo, porque eu pessoalmente estava passando, eu fui perguntar, perto, uma travessa da rua Humaitá, tem uma igreja, parecida com uma igreja evangélica. E eu parei e perguntei para quem estava lá, que igreja que é esta que eu nunca vi? Aí a pessoa me falou, esta igreja é do padre fulano de tal, que esse padre, na cidade tal, ele é padre de tal igreja, mas ele tem a igreja dele aqui, que é diferente da igreja católica apostólica romana. Aqui é uma igreja que é parecida com a igreja evangélica. Então o padre, ele estava ministrando em duas igrejas, na igreja católica apostólica romana oficial, que crê em imagens e santos e santas, e aqui em São José uma igreja parecida com evangélica. Olha que absurdo nós chegamos. Está aí a igreja, e tem pessoas que lá frequentam. Igrejas mentirosas, aonde muitas levam o nome de Jesus para enganar as pessoas, mas pessoas que são de Cristo, pessoas que são de Deus, que Deus chamou e escolheu, não será enganada jamais por nada e por ninguém. Então nenhuma religião, nenhuma igreja, nem mesmo a nossa igreja salva ninguém. A salvação vem só por Jesus Cristo. Aquele sacerdote, seja que igreja que for, evangélica ou não, que falar que a igreja dele salva, ele é um grande mentiroso. Não existe isso. Existem igrejas que levam à presença de Deus, existem igrejas que levam a pessoa longe de Deus, mas não há salvação. E muito menos estudos teológicos, pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conhecem a Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Tudo isso que eu estou falando não passa de trapos diante de um Deus todo-poderoso, Deus eterno. A única coisa que o Senhor vê é Jesus. Não pense que quando você é bem-aventurado, que você está sendo abençoado, é porque você merece, porque, como disse aqui a irmã Marcela, falou que nós não devemos amar a irmã Gabi ou outra irmã porque ela é bonita, porque ela é feia, porque ela é bondosa, porque não é bondosa. Nós devemos amar porque temos Cristo em nós. O amor de Deus em nós, também podemos amar todas as pessoas com o mesmo tipo de amor. O amor sem interesse, o amor ágape, o amor que não requer nada em troca, o amor sem interesse algum. E Deus também não vê se você é bonito ou é feio. Deus não vê as suas obras. Como é que Deus vê cada um de nós? Ele vê o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então, por isso que aquelas pessoas que se levantam em soberba vão cair, porque ela não é nada. Aquele que é soberbo, o Senhor faz com que ela seja humilhada. Aquele que é humilde, o Senhor exalta. Porque o Senhor, quando vê um filho ou uma filha dele, ele vê o sangue de Jesus naquela pessoa. Ele vê a marca do Espírito Santo naquela pessoa, que, aliás, no mundo espiritual, o mundo espiritual, os seres espirituais não nos vê como você vê a pessoa, né? Se está usando roupa de marca ou roupa simples, se você
tem peruca, se não tem peruca, ele não vê assim. O mundo espiritual nos vê se tem a marca ou não tem a marca de Cristo. Por isso que tem aquela música que nós cantamos, eu tenho a marca de Cristo em mim, é isso? A letra? Eu tenho a marca de Cristo em mim. Quem tem a marca de Cristo aqui? Amém. É bem fraco, hein? Quem tem a marca de Cristo aqui? Amém. Começou a melhorar. Muito bem. Em Hebreus 10 está escrito: portanto, irmãos, tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos, de que maneira? Pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19 está escrito. Então nós podemos ter ousadia, porque até então, todos os seres humanos, mesmo aqueles que creem em Deus, no Antigo Testamento, não podiam entrar no Santo dos Santos. Agora, por causa de Jesus e por causa do sangue de Jesus, nós podemos ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos. Então, quando você entra em adoração, é o Santo dos Santos. Quando você está na presença de um Deus Todo-Poderoso, do Deus Eterno, você tem uma ousadia de entrar. Está até na Bíblia, e isso é real mesmo na história da humanidade, que na sala de um rei, na presença de um rei, não podia entrar as pessoas, e se entrasse, essa pessoa era morta. E no Antigo Testamento, também era assim com Deus. Existe, numa igreja do Antigo Testamento, o pátio, que ficavam todas as pessoas. O átrio, que era um lugar que entrava aquelas pessoas que iam adorar a Deus, e só os homens. Tinha um santo lugar, que entrava somente o sacerdote. As pessoas não podiam entrar. E o santíssimo lugar, o Santo dos Santos, que entrava somente o sumo sacerdote, e uma vez apenas ao ano, para ter contato com Deus. E está escrito que era tão poderoso a presença de Deus, que no altar ninguém podia pisar, senão morria. Existia um véu que separava o Santo dos Santos com o santo lugar. Então vamos dizer, aqui nesse altar é o Santo dos Santos, aqui é o santo lugar, só os sacerdotes, e ali, do lado de lá da porta, é o átrio, onde as pessoas ficavam. As pessoas não podiam ficar aqui, e muito menos aqui. Nem o sacerdote podia vir aqui. E o sumo sacerdote que aqui viesse, uma vez por ano, ele tinha uma roupagem, como se chama aquela roupagem? Túnica. Não é bem uma túnica, mas seria lá uma saia, a Bíblia até fala, e tinha umas romãs que faziam barulhos como sinos e amarravam uma corda na cintura dele. Por quê? Se aquele sumo sacerdote tivesse pecado, ele morreria lá dentro. E os outros sacerdotes não poderiam tirar o corpo. Então, enquanto ele estava vivo, ele estava aqui em comunhão com Deus, ele se movia e fazia os barulhos dos guizos, e eles escutavam. Então ele estava vivo. Se parasse, eles puxavam a corda para tirar o corpo, não poderia entrar aqui. E assim era. Só que depois da morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, o que aconteceu? Aquele véu foi rasgado. E é interessante que a Bíblia fala que foi rasgado de cima para baixo. Não de baixo para cima, não na lateral, mas de cima para baixo. O próprio Deus que rasgou. E aí nós podemos entrar, todos, seja o sacerdote, seja lá no átrio, todas as pessoas, entrar no Santo dos Santos. Então, Hebreus declara que nós podemos agora ter ousadia de entrar no Santo dos Santos. Mas por que podemos entrar aqui e não sermos fulminados? Pelo sangue de Cristo Jesus, que nos lavou, nos purificou para estarmos aqui.
Então o sangue do Senhor fala muito alto, é muito importante. Vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Que grande revelação Deus nos dá através do sangue do Senhor Jesus. Nós devemos levar muito a sério a palavra cristão. Nós devemos levar muito a sério a Igreja de Cristo Jesus, porque aqueles que não levam a sério podem ser a qualquer momento fulminados, e se não for fulminados, com certeza não entrarão no reino celestial. A palavra, vou repetir, é Apocalipse, que está se referindo ao Senhor Jesus, que Ele é digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue, o sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus, comprou para Deus. Então, aqueles que crerem, você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus para o Deus e Pai de Jesus. Sem merecimento algum, foi pela graça. Você não mereceu, foi pela graça. Você agora não pertence mais ao inimigo. Você não pertence, aliás, pessoa alguma pertence a ela própria. Ou pertence a Deus, ou pertence ao diabo. Menos dela própria. Ela pode decidir aonde ela quer ir, mas ela não é dona de si mesma. Ou o diabo é dono, ou Deus é dono. Então aqui está escrito que o sangue de Jesus comprou você que crê, com o sangue dele, para Deus eterno. E comprou gente de toda tribo, língua, povo e nação, e constituiu você sacerdote para o nosso Deus, e declara que você reina sobre a terra. Você não é um coitadinho, você é rei e sacerdote, você reina. Quem reina dá ordens. Então dê ordens a Satanás para que se coloque no lugar dele e saia da tua vida, do teu caminho. Às vezes Satanás não está na vida de um crente, mas ele pode atrapalhar a vida do crente, pondo pessoas, fechando portas ou abrindo portas erradas. Por isso nós temos que confiar muito em Deus, porque Ele abre portas para nós, como também Ele fecha portas para que nós não entremos, senão nós vamos nos dar muito mal. Temos que confiar em Deus. Diga aí para o irmão que está do seu lado, vire-se para ele e diga: Jesus te comprou com o seu sangue, agora você é filho de Deus, rei e sacerdote. Amém? E eu vou falar rapidamente do sangue de Cristo. Eu já falei em outra ocasião sobre isso. É muito importante, como eu disse, sabermos sobre o sangue de Jesus, porque são lugares que Jesus verteu do seu sangue que vem nos prejudicar. Jesus providenciou, Deus providenciou todas as coisas para que nós pudéssemos viver bem. Sabe? Satanás, ele tem pontos estratégicos nas ruas,
pontos estratégicos nos bairros, nas cidades e em nações. Se você vê algum condomínio, alguma rua, algum bairro, onde há grande incidência de pessoas viciadas, grande incidência de pessoas que morrem, brigas familiares, marido e mulher, filhos que abandonam seus pais, maridos ou esposas que traem, lugares assim, lugares de concentração de viciados. Ali existe um trono de Satanás. Ele foi entronizado naquele lugar. Por isso que um crente tem que tomar muito cuidado por onde ele anda e não pisar, não entrar em territórios satânicos. Se entrar sozinho, ele está perdido. Ele pode entrar como missionário, como missões para evangelização, mas ele tem que estar coberto pela intercessão da igreja. Ele tem que estar limpo de todo pecado, confessar os seus pecados a Deus, para depois fazer as missões, entrar nos lugares aonde o diabo tem o seu trono, senão aquela pessoa está perdida. Pessoa alguma pode fazer uma evangelização, entrar no território inimigo por conta própria. Ela vai se dar mal. Ela tem que entrar, como disse e vou repetir, sem pecado, na comunhão com Deus, adorando a Deus, ser um adorador verdadeiro, em espírito e em verdade, e ter a intercessão da igreja. Nós estamos em uma guerra. Jeová de Sabaó é o Senhor da guerra, e nós entramos com Ele nesses lugares. Por isso que tem muitos filhos, principalmente filhos de crente, que se dão mal, porque vai e pisa em lugares que não pode pisar, como, por exemplo, boates, bares, botecos, lugares que tem festa rave, lugares que tem balada. São lugares de trono de Satanás. Motéis é trono de Satanás. Ali há uma grande concentração de demônios, de prostituição, de adultério. E tem crente que entra em motel ainda, deitando-se na cama, aonde Satanás estava antes com outro casal. Entra casais, homem, mulher. Então tem crentes que depois reclama que a vida não vai bem, que não consegue nada. Aliás, não vai mesmo. A única coisa que ele vai conseguir é a morte eterna. E da pior espécie possível, porque aqui nessa terra vai ter uma vida miserável. Porque ele resolveu abraçar ao demônio e outras tantas coisas. Até por ouvir certas músicas, que pessoas que não conhecem o inglês. Tem músicas cantadas em inglês ou outra língua, desconhecida pelo povo daquela língua, né? Brasileiro que desconhece aquela língua. Tem músicas que é feita para Satanás, cultuando, adorando a Satanás. E pessoas crentes cantando aquela música. Vem na igreja, louva a Deus, e depois em casa, ou no rádio de casa, no carro, ou em qualquer outro lugar, ou numa festa dessa, rave ou balada, fica cantando e adorando a Satanás. Tem muitas músicas consagradas a Satanás. As pessoas estão brincando no mundo espiritual e vão se dar mal. Não pense que vir somente a igreja salva alguém. Eu falo e repito, igreja não salva. A igreja é o caminho que o Senhor fez, é o lugar, a embaixada de Deus, onde nos reunimos como uma grande escola para aprendermos as coisas de Deus. Como, por exemplo, medicina. Uma pessoa entra na medicina, vai se formar um médico, uma médica, vai aprender todos os procedimentos, cirurgias, sintomas, doenças, curas,
e depois vai praticar. Só que não acaba aí, ele continua se aperfeiçoando, porque sempre vem coisas novas, como engenheiro, como advogado, como todas as profissões. Até uma pessoa que às vezes não é formada, mas é um vendedor, é um artesão. Existe, dos artesãos, por exemplo, existe a mega o quê? Mega artesanal, que lá, cada ano, tem coisas novas, produtos novos sendo lançados. Quem é um artesão pode ser que nem tem estudo, não faz mal, mas tem habilidade nas mãos, tem criatividade, precisa estar indo nesses lugares, ou hoje tem a facilidade também da internet, para se aperfeiçoar. Então, tem que haver uma constante comunhão através de simpósios, né? Para aprender mais e mais e mais. As coisas de Deus não é diferente. Deus instituiu a igreja como lugar oficial dele, que através da igreja que vamos conquistar as pessoas, nos dando, nos entregando, nos reunindo, orando, intercedendo, aprendendo. O Senhor diz que o povo dele perece porque falta-lhe o conhecimento. Então nós vamos aprender, ter conhecimento da palavra de Deus para não perecer, para não morrermos, para não termos fracassos. Está também escrito que nós também somos o quartel-general, é como um exército, e nós então saímos e vamos conquistar pela força esse mundo espiritual. Não pense que você vai saindo aí falando de Jesus, tudo bem, o inimigo não vai deixar. Pessoas que estão fora da comunhão com Deus, ou que não conhecem a Deus. Não pense que você vai chegar e de pronto vai falar e a pessoa vem para Deus. O diabo vai segurar aquela pessoa. Ele não vai entregar assim a pessoa de qualquer jeito. Ele vai querer segurar aquela pessoa, ele vai querer prejudicar o cristão que está invadindo o território dele, tirando pessoas do inferno. Mas esse é o nosso papel. Está escrito que nós pisamos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo, do inimigo, e nada nos causará dano algum, mas somente aqueles que estão em comunhão, estão debaixo do sangue de Cristo Jesus. Então nós precisamos saber sobre o sangue de Cristo para termos vitória e fazermos a obra do Senhor. E alguns lugares que o Senhor derramou seu sangue, primeiro foi no jardim do Getsemane. Os sacerdotes maldosos, né? E não é diferente de hoje de um monte de sacerdote maldoso, estavam vendo a ocasião oportuna para prender Jesus. Eles eram covardes, porque eles não se apresentavam, eles pegavam pessoas, se escondiam atrás de pessoas, de organização e de soldados, para prender Jesus e também não fazê-lo em público, porque eles temiam o povo. Eles eram covardes, esses sacerdotes, e eles viram uma ocasião que dava para pegar Jesus. E foi lá no jardim do Getsemane. E quem participou, quem colaborou, foi um grande traidor, Judas Iscariotes, que andava com Jesus, que traiu Jesus. Satanás entrou no coração dele. E é interessante notar que hoje não é diferente, porque tem uma linhagem de Judas Iscariotes na igreja de Cristo, traindo Jesus, traindo sacerdotes, traindo o povo fiel a Deus, porque a Bíblia declara que Satanás entra no coração de crentes que permitem. Entra. Nós vemos aí o caso do Judas Iscariotes, vemos o caso
de pessoas que se rebelaram contra Deus, que se rebelaram contra os sacerdotes de Deus. Nós vemos Corés da vida, até hoje nas igrejas. Nós vemos o grupo dos nicolaítas, diáconos, presbíteros, pastores traidores. Nós vemos Safira e o seu marido Ananias. Satanás entrou, o apóstolo fala, porque você deixou Satanás entrar no seu coração. Então não pense que o crente está livre. Se ele não estiver debaixo do sangue, se ele não andar nos caminhos do Senhor, Satanás vai entrar, sim, no coração do crente. Está lotado de exemplos dentro da palavra do Senhor. Então, o primeiro lugar foi no jardim do Getsemane. Ali, a Bíblia declara que Jesus suou grandes gotas de sangue. Ele não suou como você e a mim, que nós suamos, o nosso suor. O suor de Jesus foi grandes gotas de sangue. E essas gotas de sangue caiu na terra. E o significado para quem quer ser redimido declara que o sangue derramado, Jesus disse naquele momento, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. O primeiro Adão desobedeceu a Deus. O segundo Adão, Jesus Cristo, obedeceu em tudo e entregou a si mesmo em sacrifício, em obediência a Deus. Isaías, não precisa abrir, 53 declara, mas Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo, vertido na cruz, vertido lá no jardim do Getsemane, é a obediência. Venceu em obediência. Nós podemos ser obedientes a Deus, porque aquele sangue quebrou toda a maldição do ser humano da desobediência a Deus. O segundo lugar foi quando Jesus recebeu os açoites. Ele foi açoitado sem roupa. Os chicotes eram tiras de couro e na ponta tinha navalhas, tinha lâminas de ferro afiadas e aquilo era chicoteado. As pessoas que batiam em Jesus batiam com aquele chicote. E quando vinha aquela dor, não era só do chicote que batia, é porque aqueles pinos, aquelas lâminas na ponta, agarrava na carne quando o carrasco puxava o chicote. Vinha pedaços da carne de Jesus, espalhou pedaços da carne de Jesus, espalhou sangue por todos os cantos. Ali é que nós fomos curados pelas feridas, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. Não foi na cruz, foi ali quando ele foi chicoteado. Aquele sangue, fala alto até agora, Jesus recebeu 39 chibatadas com muita força. Foi muito feio. As pessoas que estavam ao redor fecharam os seus olhos, muitos se retiraram, porque não conseguiam ver aquela cena. Terceiro lugar que verteu a cruz do Senhor Jesus foi quando colocaram a coroa de espinhos. Quando foi colocada aquela coroa de espinhos, foi perfurado a pele, chegou a perfurar a parte do crânio, escorreu sangue do Senhor Jesus foi vertido pela terceira vez nesse lugar. A palavra de Deus declara,
tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, na mão direita puseram um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o caniço e batiam-lhe com ele na cabeça. Não só colocaram a coroa de espinhos, mas com aquele caniço batiam na cabeça, na coroa, para que aquilo penetrasse mais fundo, mais fundo, mais fundo em Jesus Cristo. Não foi uma morte qualquer, não foi um sacrifício qualquer. Jesus foi lá na cruz do Calvário e morreu. Não é assim. Ele sofreu muito para que nós não sofrêssemos. O sangue de Jesus tem tudo a ver com a nossa salvação, com a nossa libertação, com a nossa cura. E por que espinhos? Porque o sangue de Jesus quebrou mais uma maldição. E qual é? Está escrito, não precisa abrir, Gênesis 3. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. E a terra vai produzir espinhos e abrolhos. O que é abrolho? É uma planta que dá espinhos, é uma planta espinhosa, o abrolho. E comerás das ervas do campo. Então, a terra ficou maldita. E uma das representações são espinhos. E até tem assim, que muita gente fala, né? Que a rosa é bonita, mas tem os espinhos. Como é que é a coisa? Você sabe? Também com a rosa vai os espinhos, coisas parecidas, né? E a vida da pessoa tem muitos espinhos. E esses espinhos foram quebrados da maldição dele. Nós não estamos mais debaixo da maldição. A terra estava debaixo da maldição. Você está na terra, mas você está livre da maldição. Como? Pelo sangue de Cristo. Aonde? Na cruz? Não. Quando foi colocado a coroa de espinhos no Senhor. Quarto lugar. Aí sim, foi na cruz do Calvário. Quarto lugar. E mesmo assim ainda teve uma sequência. Puseram Jesus na cruz. Naquela trave de madeira, prenderam Jesus aqui, com os cravos aqui, que representa as mãos. E também foi quebrada toda a maldição, porque está escrito: em tudo que você puser as suas mãos, o Senhor ordena as suas bênçãos. Vocês ouviram isso? Tudo que vocês puserem as suas mãos, o Senhor ordena as suas bênçãos. Eu me lembro de uma irmã, ela era mãe solteira, ela tinha que trabalhar e tinha seu filhinho recém-nascido. Como fazer? Não tinha com quem deixar. E Deus falou através de minha esposa e disse a ela, para ela começar a fazer salgados, coxinhas, outros salgados e vender, fazer na sua casa. E que a minha esposa mesmo compraria, porque ela tinha uma doceria e vendia salgadinhos, assim, fritos também. E ela começou a fazer para minha esposa, e nós vendíamos lá muito salgadinhos por dia. E eu ensinei a ela, quando você fizer, usar as suas mãos na massa, diga: bendito é a massa, a minha amassadeira, e vai fazendo a massa, e vai abençoando aqueles que irão comprar, vai levando a sua bênção. Ela foi fazendo isso, e ela começou também a oferecer em outros comércios. Ela vendia milhares por dia. Ela começou a ganhar muito dinheiro dentro de casa. Dentro de casa. E nós, como os outros, vendíamos tudo que ela fazia, porque ela já orava lá antes de nós recebermos. E outras pessoas receber, até o ímpio recebia, mas vendia muito. Por quê? Porque Deus queria abençoar a irmã que fazia, que cria nele, porque o Senhor abençoava as mãos dela. E aqui nós sabemos que tem muitas pessoas que fazem os seus serviços com as suas mãos. Abençoa o seu serviço, abençoa o que você faz em casa, faz no seu emprego, abençoa, não maldiz,
mas abençoa. Você vai ver o fruto disso. E isso foi por causa do sangue de Cristo, através dos cravos na cruz. Por isso que você é bendito em tudo que você fizer. E também os pés do Senhor Jesus, né? Que aqueles cravos também foram colocados nos seus pés. E o Senhor nos abençoa também, porque Ele declara: onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o lugar se torna como nossa possessão. Então, comecem a buscar, comece a pegar aquilo que direito Deus já fez a você. Tem pessoas mendigando pão, pedindo. Deus não criou filhos mendigos e pedintes. Seja você rei e sacerdote, Deus já providenciou tudo através do sangue. Eu falei no início, o sangue de Jesus fala alto no mundo espiritual. O mundo natural se dobra ao mundo espiritual. Se você não entrar no mundo espiritual, você não vai mudar o natural. Porque pessoas fazem consagração a demônios? Porque grandes empresas ou empresas fazem pactos com o demônio, artistas fazem pactos com o demônio para vender CDs, para serem famosos, terem dinheiros, políticos fazendo pacto. E você sabe que teve políticos que fizeram pactos com sangue, mas não sangue de bode, mas sangue de pessoas humanas. Eu já falei aqui e torno a repetir. Quando eu trabalhava em São Paulo, no Poder Judiciário, do Juizado de Menores, os menores sumiam da rua. Por que sumiam da rua? Não só menores, mas também adultos, mendigos, porque pessoas satânicas iam lá, pegavam essas pessoas, tiravam elas daquele lugar com promessa de ter uma boa vida, mas levavam para sacrificar, matar, e o sangue daquela vida humana era oferecida a demônios. Eu não estou falando de fantasias, eu vivi isso lá. Chegava reclamações constantes, e ninguém dá falta do menor abandonado, ninguém dá falta do mendigo, não tem quem reclame. E hoje fazem a mesma coisa. E ainda para também tirar órgãos do corpo deles. Então o mundo espiritual fala alto, ou você pensa que é tudo bonitinho? Pessoas entram no mundo espiritual para terem vitórias nas suas vidas. A diferença está com quem entra, porque o mundo espiritual é um só. Ou entra com o demônio ou entra com Deus. E você fez a opção de entrar com Deus, amém? Amém. Então, amados, os pés do Senhor, fala alto, e também na cruz do Calvário, aquele soldado romano com uma lança, perfurou o lado de Jesus e imediatamente saiu sangue e água. Sangue e água. Mais uma vez, sangue. Em João 19 está escrito: contanto, um dos soldados atravessou-lhe ao lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Lembramos sobre a água da mulher samaritana, que estava à beira do poço, pegando água, e Jesus chegou lá e pediu um copo d'água, e ele falou: quem vier a mim jamais terá sede. Ele é a água da vida. Quem beber dele jamais terá sede. Sai rios de águas, que é do Espírito. João viu esse rio. Vamos ver em Apocalipse capítulo 22.
2. Você sabe que João, o apóstolo João, foi arrebatado vivo aos céus, e onde ele escreve tudo o que ele viu por ordem de Deus, que é o livro das revelações, também como conhecido o livro do Apocalipse, que também, dependendo da editora, é Apocalipse, dependendo da editora, é livro das revelações, mesma coisa. Apocalipse 22, versículo 1 em diante, declara: Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Nós estamos falando da cidade de Jerusalém, da Nova Jerusalém, na cidade celestial. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, um por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus, o Cordeiro e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. João viu esse rio, é o rio que flui, é o rio de águas vivas, que também flui de você. E numa revelação, do mesmo sangue, no mesmo jeito que sai do trono de Deus, esse rio de águas que vem até você, do trono de Satanás, também sai, mas não sai rio de águas, sai do sangue daqueles que ele tragou. Não vale a pena, não vale a pena abandonar Deus, não vale a pena seguir ao diabo, porque certamente aqueles que assim o fazem, não só passarão a vida eterna num lugar de ranger de dentes e dor eternos, mas também o sangue daquela pessoa sai do trono de Satanás. Um sangue sujo, um sangue nojento. E também o sangue que saiu do lado, que está escrito em Hebreus capítulo 9, este é o sangue da aliança. Que esse sangue da aliança redimiu completamente o pecado e a morte de todos. Então, terminando, vamos lembrar o sangue do Senhor Jesus. Primeiro, foi o que transformou em grandes gotas de sangue, nos ajuda a obedecer a Deus, né? Na oração que muitas pessoas fazem do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que é assim na terra como no céu? Gente, assim na terra é em você. É você que está na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fala automaticamente, nem sabe o que está falando. Quem que está aqui na terra? Vai fazer a vontade de Deus, vai ser feito no bandido, no marginal, no político corrupto, no governante de um país corrupto? Ou, melhor, no governante corrupto de um país? Qual é a vontade de Deus? Como é que Deus faz a vontade dele no céu, como na terra como no céu? Através dos seus filhos. É a mesma coisa que você orar: seja feita a tua vontade em mim como nos céus. É a oração correta, perfeita. Seja feita a tua vontade na minha vida como nos céus. Isso só pode ser feito por causa do sangue que verteu como grandes gotas de sangue no jardim do Getsemane. Aqueles que não fazem a vontade de Deus é porque não foram tocados por esse sangue e faz a vontade do inimigo, não a vontade do Pai.
Segundo lugar. Então, antes de eu passar para o segundo lugar, diga assim: Senhor, faça a tua vontade em minha vida. O segundo lugar é o sangue de Jesus, que foi através daqueles açoites, o qual fomos curados. É ali, através das chicotadas que Jesus recebeu, que você teria que receber, que foi as mazelas no corpo, as chicotadas no corpo, o machucado, as feridas no corpo. É o corpo, nós estamos falando de saúde do nosso corpo. É no corpo de Jesus que ele redimiu o ser humano, ele trouxe cura para o ser humano. Então repita: eu já fui curado pelas pisaduras de Jesus. E eu tenho uma saúde inabalável. Terceiro lugar é o sangue do Senhor Jesus, que saiu da cabeça através dos espinhos, da coroa de espinhos colocado nele, que nos livra de toda a maldição. Jesus se fez maldito no nosso lugar. Foi lá, não foi na cruz, foi lá na coroa colocado em Jesus Cristo, coroa de espinhos. E repita então: Jesus me livrou de toda a maldição. Sou bendito do Senhor. E o que Deus abençoou, ninguém, nada pode me amaldiçoar. Em quarto lugar, foi a água e sangue que saíram do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que nos redimiu completamente do pecado e da morte. Então você pode repetir: aquele que não tinha pecado se fez pecador em meu lugar, me livrando assim da morte eterna. Amém? Terminando, eu acho que eu já falei essa palavra, né? Terminando, vamos para Apocalipse capítulo 12. Aqui se refere à mulher e o dragão. Versículo 1. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Eu vou falando rapidamente sobre cada versículo. A mulher aqui representa a igreja. Aqui Deus está falando da igreja. Então aqui apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua de debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. É a figura de mulher. Versículo 12, ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Versículo 4, sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-os na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Aqui estamos falando de Jesus. Aqui Apocalipse fala de Jesus, a igreja grávida de Jesus Cristo. O dragão é Satanás, que estava para se levantar contra o filho dessa mulher grávida, que é Jesus Cristo. Quando fala que carregou com a cauda dele 1/3 das estrelas, se refere que ele levou 1/3 dos anjos do Senhor. Ele carregou 1/3 desses demônios. Então nós vimos claramente que existe uma guerra espiritual entre a igreja de Jesus Cristo, filhos de Deus, e a antiga serpente chamada de diabo e seus demônios. Versículo 10. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Versículo 11. Eles o venceram. Quem é eles o venceram? Nós vencemos. De que maneira?
pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Vencemos pelo sangue de Jesus. É através do sangue de Jesus que nós vencemos. Não é porque você é bonzinho, não é pelas suas obras, é por causa do sangue de Jesus que você se torna vencedor. Diga lá, venci. Pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Termino com essa palavra de Salmo 103. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então você pode ter a alegria de pertencer a Deus, porque se Ele é seu Pai, domina sobre tudo, você também. Amém? E por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Gente, eu não quero e não posso me estender, mas aos poucos eu vou falando para você sobre uma guerra espiritual que existe. Nós temos que nos unir, nós temos que somar forças, como nós estamos formando uma força aqui dentro, uma força tática, porque nós estamos em guerra espiritual. É uma guerra verdadeira, cada um fazendo a sua parte. É assim que funciona. Quem aqui serviu o exército ou forças armadas? Levanta a mão. Ok? Só um irmão? Todos vocês? O Guedes também? Só 2 pessoas de toda a igreja que serviram? O resto aqui é tudo desertor, é? Poxa, quantos homens aqui? Só 2 serviram. Mas você deve saber que no exército, cada um tem a sua função, a sua posição dentro do batalhão, né? Dentro do quartel, cada um exerce a sua função. E sobre o comando de um general. A igreja é exatamente isso. O nosso general é Cristo. E nós somos soldados desse exército. Então nós temos que nos unir e bolar estratégia para saquear o inferno, como estamos fazendo aqui com a irmã Simone e outros irmãos aqui, pelo que nós nos reunimos aqui, traçando planos, metas, alvos nas reuniões da liderança, nos cultos, cada um fazendo a sua parte, nós estamos tomando posição dentro do exército de Deus para destruir as obras do diabo. Você sabe que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus não está mais aqui na terra, estamos nós, seus filhos. Ele habita em nós, então somos nós que destruímos as obras do diabo. Nós temos poder para declarar a falência do inferno. Amém? Somos nós. Eu tenho o maior prazer, o maior regozijo de fazer reuniões, de falar com o irmão, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, como foi agora, hoje, antes do culto, que eu falei com vários irmãos, olha, não importa o que vai fazer, nós somos nós somos o exército, nós somos uma equipe e vamos vencer, porque o nosso general é Cristo. Amém? Agora, por favor, não queira se levantar contra esse exército, não queira se levantar contra o nosso trabalho para o Senhor, porque eu fico mesmo furioso. Eu não vou mais perder o meu tempo com irmão, com irmã, que fica a atrapalhar o trabalho de Deus. Eu quero me reunir com pessoas definitivamente para traçar planos contra Satanás. Não planos de irmão contra irmão. Amém? Mas planos contra Satanás. Ele está tomando território, ele está tomando vidas, ele está tomando filhos, filhas, está tirando de dentro da igreja pessoas preciosas, ele está vencendo. Nós não podemos mais permitir isso. Tudo foi nos dado. E vamos o que? Assistir pacificamente? Ou algumas pessoas ainda vão participar das obras satânicas? Eu não vou mais perder meu tempo com pessoas que não querem participar do exército. Ou você participa ou cai fora. Agora, se quer participar,
vai se unir nas fileiras do exército de Jeová. E nós vamos vencer, porque o inimigo não é nada. Quando nós sabemos o nosso poder, quando nós sabemos a autoridade que nós temos, cai por terra todos aqueles que se levantam contra o Filho de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Diga lá, bem alto: o Senhor se alegra em me revestir com as suas bênçãos. A maldição foi lançada fora. Jesus pagou um alto preço para a minha libertação. Estou livre e tenho a vida abundante de Deus em mim. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada me é impossível, porque o meu Pai é o Deus dos impossíveis, é o Senhor dos senhores, é o Deus Todo-Poderoso. Amém.